Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mônica Deraldo. Eu estou aqui para falar sobre conexões raras, as nossas conexões raras que surgiu, nós já estamos na 3ª edição. E vamos falar hoje sobre porfirias. E tudo só está acontecendo por conta dos nossos apoiadores. A Naila, a Sanofi, a Takeda e a PTC. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores sociais pelo empenho para que a gente possa fazer conexões raras. E, melhor do que ninguém, né, agradecer as pessoas que estão contribuindo com a gente, trazendo informações, que seria a dona Ieda e o Dr. Carlos. Então, muito obrigada a eles por participar das conexões raras da 3ª edição. Fiquem todos agora com a incrível aula do Dr. Carlos. Então você está trocando o teu sangue, em média, uma vez a cada 4 meses. Não sabiam, né? Quer dizer, não precisa de vampiros para obrigar você a repor o seu sangue. E também tem uma outra substância da mesma família que faz parte dos músculos, que também tem uma coloração avermelhada. O teu organismo precisa estar produzindo essas substâncias porque é renovação. Então você já sabe que como ela tem um ferro ali no meio, ó, acreditem, tá meio difícilzinho de enxergar, mas bem no meio ali é um átomo de ferro, tá? Tem um Fe escrito ali. Explica por que a pessoa que tem pouco ferro da alimentação faz anemia e fica pálido, porque ele não consegue fabricar esse negócio para encher os glóbulos vermelhos de hemoglobina e renovar o sangue, e dar anemia. Bom, como você está sempre precisando produzir o M, como que o organismo fabrica isso? O organismo não importa, não come essa substância de fora do ambiente, ele fabrica dentro dele. E como é que ele fabrica? Ele fabrica fazendo um monte de reações químicas, uma, outra, até chegar nisso que você precisa. E é o que está aqui no slide. Quando você tem pouco M do seu corpo, ou quando o seu corpo acha que você precisa produzir mais isso para fabricar mais sangue, por exemplo, ele ativa uma enzima que manda fabricar essa substância primeira que está aqui, que se chama ácido delta-aminolevulínico. Eu só vou falar no nome dessas duas, porque a gente vai falar um pouquinho disso adiante quando falar das porfirias. E essa substância chamada ácido delta-aminolevulínico é conhecida também com uma siglazinha que a gente chama ela de ALA. Tá? Alguns já devem ter ouvido falar nisso. Aí tem uma enzima que transforma o ALA numa outra substância chamada porfobirinogênio, que a gente chama de PBG. O PBG é transformado nisso aqui, que depois é transformado nisso aqui, depois é transformado nisso aqui, depois é transformado nisso aqui, até sair o M. Então você tem 8 etapas na fabricação do M. Tá certo? E cada etapa dessa é uma enzima, é uma substância, uma proteína que tem no corpo que faz essa reação acontecer. E as enzimas são específicas. Uma enzima que manda transformar isso nisso não consegue ajudar a transformar isso naquilo. Cada etapa tem a sua enzima. E se por algum acaso, por alguma razão, uma dessas enzimas não funcionar direito, essa é a base do o que são as porfirias, vai que essa enzima aqui, que transforma isso nisso aqui, por algum motivo ela não funciona direito. Na maioria das vezes ela não funciona direito porque o organismo fabrica ela defeituosa, porque a receita que está escrita no DNA das células, lá dentro do núcleo de cada célula, a receita de cada proteína está lá no DNA. E essa parte do DNA que está escrita receita, a gente chama de gene ou gen. Então, cada gene tem a receita de uma proteína. Pode ser uma enzima, pode ser uma proteína estrutural. Se, por algum motivo, essa receita é copiada do pai, da mãe, para o filho com um defeito, ela é copiada diferente, a enzima sai diferente, se a receita não estiver legal. E aí, às vezes, a enzima que deveria funcionar de um jeito não funciona adequadamente como deveria. Essa alteração na receita, os médicos geneticistas chamam de mutação. Então, quando você tem uma mutação no gene, é porque a receita daquela enzima está alterada e por isso ela não está funcionando direito.
Aí você já deve ter ouvido falar exame de DNA, genotipagem, saber se tem a mutação, é isso. É procurar no DNA se tem alguma receita de alguma dessas enzimas alterada, e aí você sabe qual é a porfiria que a pessoa tem. Então, se por exemplo esta enzima aqui não funciona direito, né, o gene que tinha a receita para ela ser fabricada estava com defeito, estava com uma mutação, e ela é produzida diferente do que deveria, então ela funciona menos do que deveria, essa etapa aqui não vai acontecer do jeito que deveria. Na maioria das vezes ela vai acontecer mais devagar. Você pega uma enzima, tem alguém baiano aqui, não? Não. Que pena, não posso mexer com ninguém. Eu posso dizer que é uma enzima soteropolitana, deixa para amanhã, né? Para que pressa? O tempo dá para tudo e tal. Então, essa enzima não funciona na velocidade que deveria. E se isso aqui está acontecendo o tempo todo, vai que você acelera isso por algum motivo, né? Por exemplo, o corpo acha que ele precisa de mais M do que o normal. O que ele vai fazer? Ele vai mandar isso aqui acontecer mais depressa. Aí essa cadeia de transformação toda vai andar mais rápido. Só que essa enzima aqui, ela dá conta quando a coisa está andando devagar. Mas se o bagulho acelerar demais, ela não vai dar conta de tudo que está chegando aqui. Que vai chegar muito mais disso aqui, muito mais rápido. Como ela não dá conta, ela só dá conta daquele trabalhinho, eu tiro 10 xerox por dia. Porque a minha função não é tirar 20. Aí, de repente, começa a mandar fazer 30. Vai ficar 20 para fazer. Aí isso aqui vai começar a acumular. E vai acumular, e vai acumular. E quando essa quantidade acumulada está muito acima do que o que tem normalmente circulando no corpo, essas substâncias são tóxicas. E aí o que acontece? A pessoa tem sintoma. Tá? Então nós temos 8 porfirias, porque eu tenho 8 enzimas diferentes e cada uma delas pode estar afetada. É por isso que tem 8 porfirias que são diferentes clinicamente. Porque se essa enzima aqui não estiver funcionando direito, é isso aqui que vai se acumular. E a toxicidade, o quanto que é tóxico para o corpo, isso aqui é diferente do quanto isso é tóxico, é diferente do quanto isso é tóxico. Por isso que as porfirias não são todas iguaizinhas. Tá? Nós temos 4 agudas, que dão ataques, que a pessoa se interna, que são graves, essas crises, e temos outras 4 porfirias que só dão alterações na pele. Não dá crise e não manda ninguém para o hospital. Porém, essas alterações na pele, dependendo da porfiria, podem ser bem graves e afetar muito a qualidade de vida. Então, o que eu queria mostrar isso aqui é que é uma sequência de reações químicas, tá? Só isso. E aí tem uma figurinha, eu vou adiantar esses slides, porque eu vou retornar nisso. Aqui, ó. Isso aqui foi a Dona Ieda que me deu essa figurinha, que é muito legal. Imagina que isso aqui é a fabricação do M, né? Aqui é o M pronto, que o corpo precisa. Você está precisando de mais M, esse cara dá um esculacho nesse primeiro aqui e diz, aí galera, vamos lá, está precisando fabricar. Ok, esse é a primeira enzima, esse é a segunda enzima, esse é a terceira enzima, essa é a quarta enzima. Só que esta enzima aqui foi fabricada segundo uma mutação, ou seja, com uma receita no DNA que estava errada. O que acontece? Ela não funciona na velocidade que devia. Olha esse coitado aqui como é que ficou. Acumulou tudo. E quando acumula, essa quantidadezinha aqui, de cada uma dessas coisas circulando normalmente, não faz mal nenhum. Agora, isso nessa quantidade faz mal. Intoxica. E é por isso que o paciente faz crise. Quando isso aqui acelera, isso aqui acumula demais, e o nível que você acumula disso aqui é muito alto e isso intoxica principalmente o neurônio, ou seja, as células nervosas, e isso explica as porfirias agudas, as crises, tá? Então, retornando ao bovino resfriado, olha aqui, ó. Nós falamos 8 tipos de porfirias diferentes. Existem 4 tipos de porfirias em que a substância que se acumula, basicamente ALA e PBG, são muito tóxicas para o sistema nervoso.
Então, na hora que o camarada tem alguma coisa que faz esse acúmulo subir muito, e essa quantidade de ALA e PBG no corpo fica alta demais, intoxica o sistema nervoso. Aí a pessoa tem sintomas graves. Faz paralisias, faz taquicardia, pode entrar em coma, pode precisar ir parar no respirador, ok? Fora disso, se o acúmulo não é tão grande, a pessoa às vezes nem sabe que tem. E, de fato, muita gente tem o gene, ou seja, a mutação, a receita errada da enzima, né? Ele é portador de porfiria, mas ele às vezes passa a vida inteira sem nunca ter uma crise e nasce, vive, morre e nem sabe que teve. E tinha, mas ninguém contou para ele. E ele não teve nenhuma crise, por sorte, e passa a vida inteira sem ter nenhuma crise. A gente vai ver que isso é mais frequente do que se imagina. Então existem 4 porfirias que dão crises, são essas aqui, né? Porfiria intermitente aguda é a mais comum das 4 agudas, é mais de 60% dos pacientes. Tem essas duas aqui, a variegata e a coproporfiria hereditária, que dão crise, paciente interna, mas também dá problema na pele. A porfiria aguda intermitente não costuma dar nada na pele. Essas aqui dão crises e também podem dar bolhas na pele. E existe uma outra que é extremamente rara, que deve ter poucas dúzias de pacientes no planeta inteiro, que é a deficiência da ALA-D, que é a primeira enzima a que fabrica o ALA, a primeira substância, mas ela é muito rara. E existem essas outras 4, que são as porfirias que a gente chama de cutâneas, né? Aquelas que só dão lesões na pele. A gente fala só porque isso aqui interno, o camarada vai parar na UTI e se bobear morre. Aí você fala, bom, pelo menos é só na pele, mas isso, tem umas que são bem graves e atrapalham demais a qualidade de vida. Nós temos um exemplo aqui, não é pouca coisa que afeta, interfere na qualidade de vida da pessoa. Então você não pode dizer, porfiria só cutânea, deixa para lá porque só afeta a pele. Não é bem assim, porque quando afeta a pele pode afetar muito. Mas a gente vai concentrar nossa conversa aqui em cima das crises das agudas, que é aquilo que apavora quem tem ou tem na família. Então, dessas 8 que nós estamos falando, o que acontece quando a pessoa tem uma crise aguda? Qual é o quadro clínico? Isso é importante, porque quem já teve sabe, né? Mas quem tem alguém na família e sabe que ele também pode ter, é importante conhecer os sintomas, porque eu vou dizer uma coisa, a maioria dos médicos não sabe. O paciente chega com uma crise aguda, ele vai pensar num tanto de trem diferente, como diz os mineiros, e não vai suspeitar de que aquilo é porfiria. Porque muitas vezes, como é uma doença rara, a maioria dos médicos não sabe se porfiria é de carne ou é de queijo. Nunca ouviu falar. Então, quando o paciente chega lá, olha o que acontece. Esse gráfico aqui mostra o quê? Quanto % das pessoas que têm uma crise apresentam esse sintoma. Então, o mais frequente, 95% ou mais dos pacientes, quase todo mundo, o que ele tem é uma dor abdominal. Tá? É a maior parte das crises de porfiria da dor abdominal. Por que dá dor abdominal? Dá dor abdominal porque não tem nada errado na barriga do sujeito. Não tem nenhum órgão sendo lesado ali dentro. Eu não falei para vocês que o ALA e PBG em grande quantidade intoxica os nervos, os neurônios? Pois é, o problema é nervoso. Os nervos que vêm do abdômen, eles são afetados pela intoxicação pelo ALA e pelo PBG e eles passam lá para cima para o cérebro a mensagem de que aqui está tendo uma dor enorme. E não tem nada, essa dor é neurológica. Alguém já ouviu falar em dor fantasma, membro fantasma, o camarada que já amputou o braço e ele sente dor na mão? É porque o nervo vem da mão até aqui e vai até o cérebro, né? É o cabo do Moden, ele vai até aqui. Mas ele veio daqui. Então, se aqui no coto você cutucar o nervo, como ele é um nervo que vem da mão, para o cérebro, o impulso, a informação veio da mão. E o cara sente uma mão que ele não tem mais. A dor da crise aguda de porfiria é como se fosse uma dor fantasma. O sistema nervoso está mandando para o cérebro a informação de que ali está doendo pra caramba. Mas não tem nada de errado com nenhum órgão. Por isso a característica da dor ela é uma dor difusa. O cara não sente dor aqui ou aqui, não tem aquele lugarzinho que você aperta e dói mais, não tem, ela é difusa.
E é uma dor muito intensa. Não é aquela dorzinha de barriga, eu comi algum negócio que não me fez bem, não estou legal. Não, é dor de gente grande. E faz a pessoa ir para o hospital. Aí chega no hospital com uma baita dor de barriga. O que o médico vai pensar? Apendicite, pedra na vesícula, pedra no rim. Claro, porque isso é comum, né? Porfiria é raro pra caramba. Ok, elas são raras, mas existem, eu sei, Danila. Mas a maioria dos médicos nunca viu e muitas vezes sequer ouviu falar da existência disso. Por isso que a gente faz muito programa de educação médica continuada. A gente tem que dizer para o médico um recado que é o que termina com esse slide aqui. O segundo sintoma mais comum, taquicardia. Sabe por quê? Porque como os nervos começam a sofrer, primeiro os que são afetados são os mais fininhos e que estão mais longe, que são intoxicados primeiro. E a pessoa tem o sistema nervoso autônomo, tá? Para quem não conhece, é uma parte do sistema nervoso que controla as coisas automáticas do nosso corpo. Batimento do coração, a pressão arterial, a temperatura, o movimento do intestino. Você não pensa que você vai fazer o teu intestino andar, né? Para fazer digestão, você não pensa nisso. Até na maioria das vezes, até a própria respiração é automática. Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, tá? É um sistema que faz as funções automáticas do corpo. Aí ele começa a desandar. O coração começa a bater mais rápido. Taquicardia é um sintoma super comum. Alterações na pressão arterial é outro sintoma extremamente comum. Agora, por que o médico não valoriza dor de cabeça e taquicardia? Claro, cara, imagina, você está com uma dor de barriga enorme, é levado para o hospital, está morrendo de medo, você vai ser internado. Pô, posso ter que ser operado, o que eu tenho? A dor é forte. Pô, se fosse o meu coração, bateria 120, com certeza. O cara fica assustado. Então o médico não se dá conta que essa taquicardia é um problema do sistema nervoso autônomo, acha que simplesmente o cara está apavorado porque está com uma baita de uma dor, porque eu também estaria. O outro é o escurecimento da urina. Isso é um problema enorme, porque isso aqui vem na literatura médica e muita gente acredita que isso sempre acontece desse jeito. Assim, quando o tal do PBG, que é tóxico, lembram? Porque você pode dizer, o PBG é o segundo. Deixa eu voltar aqui nesse slide só para esclarecer um ponto que vale a pena esclarecer. O PBG é esse cara aqui, tá? Mas se a enzima que está atrapalhando a coisa acontece aqui, isso aqui acumula, imagina isso como uma via pública. Engarrafa, você está com uma obra aqui, o engarrafamento começa aqui. Se a obra continua e o trânsito aumenta, isso tudo vai acumulando para trás. Por isso que não importa qual a porfiria aguda que o sujeito tem, o ALA e o PBG aumentam. E é isso que a gente usa para fazer o diagnóstico, porque engarrafa daqui para trás. Então, ele vai aumentar, pode não aumentar no primeiro dia, mas uma hora ele vai aumentar. Então, continuando com o sintoma, a urina escura é o quê? Porque esse tal desse PBG, que quando a quantidade no sangue está acima do que deveria, ele transborda na urina. E aí ele começa a ser encontrado na urina. Normalmente, pessoas que não têm porfiria, que estão em condições normais, não têm PBG na urina. Você vai testar, você não acha porfirinogênio na urina. Isso acontece com outras doenças também. Ou é o funcionamento normal do corpo. Diabetes, por exemplo. No diabetes, o açúcar normal é até 110. Tá? Então, um diabético que está com 150, 160, ele não está bem controlado. Só que o açúcar para a glicose, para transbordar e aparecer na urina, é só acima de 180. Então, quando o cara bota aquela fitinha na urina, o diabético, se ela ficar verdinha, esse cara está ou em algum momento teve açúcar acima de 180 no sangue, porque abaixo de 180 não transborda. PBG é a mesma coisa. Em condições normais ele não sai da urina. Para chegar ao ponto dele aparecer na urina, é porque ele está bem alto no sangue. Essa pessoa provavelmente está em crise de porfiria. E essa substância, o tal do PBG, quando você expõe ele à luz, ele se oxida. Ele se modifica quimicamente em outra substância que tem uma cor
vermelho escura, tipo vinho do Porto. Então você pega a urina do paciente, normalmente é amarelinha na hora que o cara acaba de urinar. Se você deixa ela parada, exposta à luz, a tendência, se tiver PBG nela, é ela escurecer e pegar uma cor avermelhada. Agora o cara acabou de chegar no hospital, né? Ele pode ter feito um xixizinho em casa. Quando que vão ver que a urina dele está escura? Pode fazer, se for homem, ele vai fazer no patinho. Se o patinho é de alumínio ou de inox, ninguém vai ver a cor daquela urina. Muitas vezes o pessoal cata e joga fora e nem presta atenção. Só quando ele já está na UTI com a sonda, com o saquinho plástico, que a urina vai acumulando e vai ficando exposta à luz. Porque você imagina o seguinte, a mulher chegou a estar internada na emergência, não está na UTI. Ela está acordada, está lúcida, né? Ah, preciso fazer um xixi, tá? A enfermeira vai e dá a comadre para ela. Na hora que ela pega a comadre, a urina não está escura, porque não foi exposta à luz ainda. Aí a enfermeira vai lá e naturalmente joga no vaso sanitário e lava a comadre. Ninguém viu que ela ficou escura. Só percebe quando a pessoa já está na UTI ou está com sonda, porque aí o tubinho da sonda vai ficando armazenado no saquinho plástico, aí aquilo fica exposto à luz, aí chega uma hora que aquela urina vai escurecendo, aí alguém repara. Então tem muitas vezes que você pega livro que fala que tem uma tríade, né? Polineuropatia motora, dor abdominal e urina escura. Só que a urina escura, muitas vezes, nem com o paciente dentro do hospital, as pessoas observam. E não é sempre que isso acontece. Mas está aqui, está relatado. O que mais chama a atenção, que começa a bagunçar a vida do médico, é esse aqui, ó, o quarto sintoma mais comum que mais da metade dos pacientes apresentam. Polineuropatia motora. O que é isso? Não falamos que o ALA e o PBG intoxicam os neurônios, o sistema nervoso? Pois é, o sistema nervoso começa a funcionar mal e você precisa do nervo para mandar a mensagem do cérebro para o teu músculo, para mandar o teu braço mexer. Se o nervo começa a funcionar mal, o cérebro até manda o músculo contrair, mas a mensagem não chega legal para lá. Aí a pessoa sente uma fraqueza enorme. Não é que ele está fraco, ele não está estimulando o músculo suficiente para o músculo contrair. O nome disso é paresia. Quando é total, a gente chama de paralisia. Mas começa com paresia. É a sensação que tem de fraqueza, você não consegue mexer o músculo direito. Na maioria das vezes, braços e pernas, ela é mais distal. Isso é o que a literatura descreve, né? Tem paciente que não lê o livro e é espírito de porco e faz o sintoma no lugar diferente, tá? Então, cuidado com estatística. Medicina é estatística. Quando a gente fala que acontece isso, é que acontece na maioria das pessoas, mas tem exceções. Não é todo mundo exatamente igual ao livro. Mas a principal coisa que chama a atenção é isso aqui, ó, polineuropatia motora. Porque o paciente que chega com abdômen agudo no hospital, isso eu digo para vocês como médico, uma baita dor abdominal, o médico vai pensar o que costuma dar isso. Uma inflamação aguda, em geral apendicite, uma pedra na vesícula, uma colicistite aguda, uma inflamação, né, da vesícula, ou uma pedra no rim que dá uma dor colossal e às vezes a dor da porfiria não pega no abdômen, pega nas costas, igualzinha à dor de pedra no rim. E isso é super comum. Então o que ele vai fazer? Vai fazer um exame de imagem, vai bater o raio-x, vai fazer ultrassom, vai fazer um exame de sangue, cada hospital tem a sua rotina. Aí ele vai começar a ficar bolado, olha, apendicite não é, o paciente não tem febre, o sangue dele não mostra infecção e no raio-x, na ultrassom não apareceu nada. Ah, é pedra, também não apareceu nem no raio-x, nem no ultrassom, nem no rim, nem na vesícula. O cara já começa a ficar bolado, que diabos é isso? E tem casos, e não são poucos, em que o médico está tão perdido com o que está causando isso, que ele manda fazer uma laparotomia exploradora. Interna o paciente e abre o abdômen para ver o que ele acha de errado lá dentro. Será que tem um alien escondido ali dentro que a gente não viu? Fazem, é o que eles chamam de laparotomia branca. Abriu e não encontrou nada. Não precisava fazer isso se ele tivesse pensado em porfiria antes. Agora, ele começa a mudar de ideia, começa a ficar bolado quando começa a aparecer sintoma neurológico. Porque nenhuma das causas de abdômen agudo, né, traumatismo, apendicite, etc., nada disso dá fraqueza. Isso é um sinal neurológico. Aí o cara se assusta e chama o neurologista. Vem cá, derrame dá isso, né? Mas não dá dor de barriga. Então, aí que eles começam a pensar, que diabos é isso?
E o tipo de trabalho que a gente faz de divulgação é tentar explicar para os médicos isso. Quando você pegar um paciente com uma baita dor abdominal e mais algum sintoma que não se encaixa, e você já começar a chegar naquela fase, afinal, que diabos é isso? Pensa que um desses diabos pode ser a porfiria. E testa para porfiria. Os outros sintomas que dá, ó, náusea, vômito, constipação. Náusea e vômito. Quanta gente aqui já não teve, às vezes, uma dor de cabeça tão forte que chega a dar enjoo? Eu sou cardiologista de formação, eu já vi paciente ter crise de angina de peito faltando, a dor é tão forte que o cara vomita. Então, muitas vezes, isso aqui é desautonomia, mas o médico não valoriza. Constipação, quanto por cento das mulheres brasileiras têm problemas de intestino preso? Tá assim, ninguém valoriza. E como é que o cara vai se tocar que a paciente chegou no hospital e que ela está constipada? Nunca. O médico nem sabe que ela está sem ir ao banheiro há 3 dias. Né? Ninguém contou para ele. Alterações mentais também são comuns, porque, gente, o sistema nervoso da gente, o psiquismo, é controlado pelos neurônios também. Então, se o ALA e o PBG que intoxicam o neurônio pode não deixar ele funcionar o nervo direito, também pode alterar a cabeça da pessoa. E ele não é maluco de pedra, não, ele não rasga dinheiro. Porque essas alterações mentais que costuma dar nas crises de porfiria, o que diferencia? Ah, mas o camarada é meio maluco, ele vai psiquiatra, não sei o quê, ele tem depressão, toma antidepressivo. Não é isso. Essas alterações, elas são agudas. A pessoa, de repente, do nada, começa a ter um comportamento que ele não costuma ter. Sabe, o sujeito passa e canta a cunhada, o cara sempre respeitou a família. Entendeu? Ou começa a falar besteira, ou fica super agressivo, ele é um cara super de boa. Então, é uma alteração mental aguda e repentina. É como o Charles fala, é um quadro de surto esquizofrênico agudo, são sempre surtos agudos. Não é que o paciente, se ele já é doidão mesmo, ele já é doidão mesmo, e ninguém vai reparar que ele piorou quando tem a crise de porfiria. Mas isso acontece também. Pressão alta, dor, e se você não faz nada e isso evolui, o paciente pode ter convulsões e pode entrar em coma e pode ter parada respiratória e pode precisar ir para o tubo, para o respirador. Porque à medida que o tempo vai passando, nós estamos falando que o ALA e o PBG são tóxicos. Né? Se você mantém um veneno circulando no sangue em alta quantidade, quanto mais tempo passa, mais estrago ele causa. E se você demora muito a tomar uma providência, aqueles nervos que estão funcionando mal, morrem os neurônios. E você passa a fazer uma sequela. Você trata, mas se você trata muito tarde, essa pessoa vai sair com uma paralisia que vai levar meses fazendo fisioterapia para recuperar. Quando sobrevive, né, Daniela? Então, tem que ter atenção. O que a gente pede, então, para o médico ficar esperto? É isso aqui, ó. Paciente que chega com uma dor abdominal enorme, não localizada, e ao mesmo tempo tem alguma dessas alterações aqui, alteração neurológica, alteração mental, paresia, ou seja, fraqueza, sinais de desautonomia. Tem uma outra coisa que a gente fala mais para médico, que se você faz o exame de sangue, o sódio no sangue abaixa em mais da metade dos pacientes. Então, um paciente que naquela rotina de internação fizeram um monte de exame e viram que tem sódio baixo, dor de barriga com sódio baixo, pensa em porfiria, porque é um sinal muito forte de desautonomia. A gente pede para o médico isso aqui, dor abdominal com alteração neurológica ou hiponatremia, que é o sódio baixo no sangue, descarta pelo menos a porfiria, porque pelo menos você já sabe, se não é, você sai procurando outra coisa, mas descarta, porque se você comer bola com isso aqui, o veneno que está circulando no sangue lá, o ALA e o PBG, continuam ferrando o sistema nervoso da pessoa e piorando aquele quadro, que era só a fraqueza, ele já começa a ficar paralítico, aquilo começa a espalhar e daqui a pouco ele não consegue sequer respirar e você tem que passar tubo. Dá para evitar isso se descobrir antes e tratar antes, e tem como tratar antes. Agora, por que as pessoas que têm porfiria passam a maior parte do tempo sem sentir nada, fora da crise? Paciente fora de crise não tem sintoma nenhum.
Na maioria esmagadora dos casos, se eu for fazer a dosagem do ALA e do PBG numa pessoa que tem porfiria, mas está fora de crise, na maioria das vezes, ou está pouquinho aumentado ou está normal. Tem exceções, tem pacientes que são excretores crônicos e mantêm esses valores altos, mas a maioria não tem nada, né? Outra coisa é que a penetrância do gene é muito baixa. Eu tenho esse slide, acho que não está aqui, porque esse aqui são os fatores de risco da crise. Assim, o pessoal às vezes quer fazer genotipagem, tem alguém na família que tem porfiria. Eu quero fazer o DNA para saber quem mais que tem. Será que vale a pena saber? Por quê? A gente vai desenvolver isso um pouquinho mais, mas eu já vou fazer um pequeno spoiler aqui. Olha só, a tua mãe teve porfiria, crise aguda de porfiria que foi diagnosticado e confirmado. Ou seja, você tem caso de porfiria aguda na família? Sim. Então você tem chance de ser portador do gene? Tem. Aí você pega duas pessoas, uma você fez a genotipagem, fez o DNA, eu tenho uma mutação. Né? O outro não quis saber. Eu sei que a minha mãe teve crise de porfiria, eu sei que posso ter, mas não estou afim de fazer o exame. O que cada uma dessas, o que muda entre essas duas pessoas? Sabe o que muda? Nada. Por quê? Porque se você sabe que tem alguém na família que teve porfiria aguda, né, confirmada, diagnosticada, e você tem chance de ter, você já vai conhecer os fatores de risco que eu vou apresentar aqui, você já vai evitar essas condições, e o principal de tudo, se um dia você tiver uma baita dor de barriga e tiver que ir para o hospital, imediatamente mete o dedão na cara do médico e diz: olha, eu tenho porfiria na família. Isso pode ser porfiria, o médico não sabe o que é, mas aí ele vai ter que ir para o Google e ler. Tá? Faz o teste para eu saber se isso não é uma crise aguda. Aí você vai escapar do tubo e da UTI. Agora, você sabe que tem a mutação porque você fez o DNA. O que você vai fazer de diferente disso? Nada, exatamente a mesma coisa. Só vai ser legal se você fizer e ver que não tem. Oba, escapei, eu não tenho esse risco. Mas e se der? Então, é um problema de vocês. Querer saber ou não, isso é uma coisa muito pessoal. Tá? Eu, particularmente, não indico fazer o DNA, porque não vai mudar nada. Você é parente de família que tem porfiria, você tem que conhecer isso aqui. Porque se você fizer o DNA, vai que você tem. Você vai ter que continuar conhecendo isso aqui. E o que faz a pessoa ter crise de porfiria? Ela é muito rara antes da puberdade. E a maioria das crises agudas é em mulher, entre 18 e 45 anos, ou seja, são mulheres em idade fértil. 4 a cada 5 de crise de porfiria. Agora, gente, isto é estatística. Lembra a técnica que a gente comentou? Estatística é a ciência pela qual, se eu comer um frango e você ficar olhando, nós comemos meio frango cada um. Difícil te convencer disso. Então, cuidado com estatística, porque 1 a cada 5 ou é homem ou está fora dessa idade. Então, isso não quer dizer que o homem não possa ter crise de porfiria, pode. E também não é impossível uma menina que ainda não teve a primeira menstruação ou uma mulher que já entrou na menopausa, não é impossível que tenham crise. É muito menos provável, mas não quer dizer impossível. Por que isso, hein? Por que tanta gente, a maior parte, é mulher em idade fértil? Porque existe uma das causas de crise, são o que a gente chama de drogas porfirinogênicas, medicamentos, substâncias químicas que mexem com aquela cadeia que a gente mostrou ali e aceleram aquela esteira. E aí a pessoa começa a acumular muito rápido. Tá? Tem remédios que, se o cara que tem porfiria tomar, ele pode ter uma crise. Existem as listas, o pessoal da Abrapa pode explicar isso para vocês melhor, tem uma lista no site da Abrapa, tem listas internacionais, tem lugares que você pode pesquisar e descobrir que remédios você pode usar e que remédios você não pode usar. As listas nem sempre são todas iguais, porque tem lista que diz que um remédio é seguro, o outro diz que talvez não seja. Se aqui diz talvez não seja, quem montou aquela lista deve ter sabido de um caso de alguém que tomou e desencadeou crise, então ele, por via das dúvidas, não use. Né? O que colocou que é segura, aquele cara que fez aquela lista estatística que
que ele usou nos estudos, ninguém que tinha tomado tinha tido crise, mas as pessoas não são todas iguais. Tem gente que pode tomar o mesmo, pode ser duas pessoas com porfiria, uma toma a droga porfirinogênica e a outra também, uma tem crise e a outra não. As pessoas não são todas iguais, as respostas não são todas iguais, tudo isso é dado estatístico. Agora, se você sabe que aquela droga, pela maneira como ela age no corpo, tem chance de acelerar aquela cadeia e desencadear uma crise, se eu tivesse porfiria eu não tomava. Se eu tiver um paciente com porfiria eu não vou prescrever. E uma dessas drogas porfirinogênicas são os hormônios sexuais femininos, principalmente a progesterona. Então tem uma fase do ciclo menstrual, porque os hormônios entre duas menstruações, o estrogênio e a progesterona, primeiro você tem estrogênio, depois ele cai quando sai o óvulo, aí sobe a progesterona, depois quando desce tudo vem a menstruação e começa tudo de novo. Esses hormônios sexuais femininos, eles oscilam todos os meses, de acordo com o ciclo menstrual. E um deles é bastante porfirinogênico. Então isso explica. Tem mulher que quando entra na fase luteínica do ciclo menstrual, ela está com a portinha aberta para ter uma crise de porfiria. E isso pode explicar por que a mesma pessoa tomou um comprimido de Novalgina, e ela tem porfiria, e não fez crise. Aí um outro dia ela vai e toma um comprimido de Novalgina e desencadeia uma crise. Por quê? Porque quando ela tomou a primeira vez, ela estava numa fase do ciclo menstrual que o hormônio estava baixo. Aí da outra vez que ela tomou, o hormônio estava lá em cima, juntou com a Novalgina, veio a crise. Isto explica. Né? Ou ela estava com muita dor de cabeça, tomou duas Neosaldinas ao invés de uma, né? Porque essas coisas são dose dependentes. Então, por conta dos hormônios sexuais femininos serem porfirinogênicos, isso explica por que 4/5 das crises acontecem em mulher em idade fértil. Porque o homem não vai estar em fase luteínica do ciclo menstrual, simplesmente porque ele não tem. Mas ele pode ter a porfiria desencadeada por um outro remédio que não era para ele tomar de jeito nenhum e o cara tomou, ele não sabia. Né? Os pacientes que nunca tiveram história de porfiria na família, o primeiro caso, que é o caso piloto, esse coitado é o boi de piranha, que é o primeiro a ser descoberto, aí depois a família inteira descobre. Mas esse infeliz que não sabia que tinha na família, quando ele é o primeirão a estrear a porfiria, na maioria das vezes ele se ferra todo, porque demora muito a fazer o diagnóstico. Outra coisa muito interessante é que a maioria dos pacientes que tem crise de porfiria aguda tem uma só na vida. Só de 3 a 5% tem mais de uma vez. Que coisa interessante, né? Por que será? Não tem publicação científica em cima disso, mas eu tenho a minha suspeita pessoal. Eu acho que quando o cara tem uma crise de porfiria, o sustaço que ele passa, ele vai correr atrás de conhecer. E ele vai fugir dos fatores de risco feito o diabo da cruz. E isso muito provavelmente ajuda ele a não repetir. A não ser que ele tenha uma forma de porfiria por causa da mutação mais grave, com uma clínica mais intensa, e mesmo ele tomando cuidado, acaba fazendo com mais frequência. A doença não é igual em todo mundo. A intensidade é maior em algumas pessoas do que outras. Às vezes, na mesma família, com a mesma mutação, você tem um membro da família que teve uma crise na vida e nunca mais. Você tem outro membro da família que tem a mutação e nunca teve crise, e você tem outro membro da mesma família com a mesma mutação que faz crise quase todo mês. Por quê? Porque o que vocês têm em comum é aquela mutação para porfiria. Só que as outras 30 mil reações químicas que a gente tem no nosso corpo não são iguais em todas as pessoas, então os organismos não são todos iguais. Por isso a doença se manifesta diferentemente em diferentes indivíduos, tá? Então os riscos, vamos lá. Galera da porfiria, conheçam as listas de medicamentos e consulte antes de tomar qualquer remédio. Você vai num médico, o cara vai por um outro motivo, estou com dor no pé, o cara vai te receitar um negócio. Doutor, eu tenho porfiria. E o cara vai pensar, e daí? Isso morde? Não deve nem saber o que é, né? Mas ele diz, tem remédio que eu não posso tomar. Aí já puxa a listinha da Brapa aqui, ó. Se tiver aqui, não vou usar.
Escolhe aqui desse ladinho verdinho aqui, que aqui é bom. Se você for escolher do outro lado, eu não vou tomar esse treco. O paciente tem que colaborar no tratamento, porque só você consegue se tratar, né? Eu mesmo, clinicando, quando cardiologista, eu explicava a doença toda para o meu paciente que tinha pressão alta, por exemplo, que eu dizia para ele, olha, você tem que conhecer a tua doença, porque eu só vou dizer para você o que tem e como você tem que tratar, mas quem vai ter que pegar o comprimido na caixinha todo dia, botar na boca e engolir é você. É você que vai se tratar. Eu não sou a tua enfermeira que vai dar na boca no horário. Então você tem que conhecer a tua doença, porque quem vai se tratar é você. Eu só vou te dizer como que você tem que se tratar. Essa que é a grande diferença. A maioria dos médicos não diz nada, né? Mete a receita, próximo, né? Enfim. Uma outra coisa que é um veneno, isso aqui eu não vou entrar muito nesse mérito, porque aqui ainda tem muito questionamento em cima disso, tem muita controvérsia, se fumo ou álcool, o quanto que isso influencia. Agora, isso aqui é o perigo, jejum. Por que jejum e por que infecção? Lembra que eu falei que o teu corpo tem que fabricar o M? Numa situação que você está em economia de guerra, você tem que aumentar a produção das tuas fábricas, correto? É a mesma coisa se passa com o M. Quando você está sendo ameaçado, você tem que se preparar e se precaver. Ora, se você está sendo atacado, você tem chance de ter uma hemorragia, certo? Perder sangue. Então deixa eu garantir ter M prontinho para fazer hemoglobina para repor o sangue caso eu perca. E o organismo interpreta todas as situações de ameaça mais ou menos da mesma maneira. Então por que o jejum é uma ameaça? Porque se eu ficar sem comer eu morro. Tá certo? Então o jejum significa falta de alimento, falta de acesso ao alimento. Para o corpo, isso é uma agressão. Então, aquela história de mulher adora fazer dieta maluca, né? Eu brinco com a minha esposa que ela é magrinha, tem corpo de modelo, mas quando eu estou brincando, que a gente está brincando, eu digo sua gorda. Por quê? Porque a mulher ela pode ser um fiapo. Se você chamar ela de gorda, ela acha que ela está gorda. Aí ela vai fazer dieta. Mas aí o que ela faz? Ela vai procurar o endócrino, o nutricionista? Não. Ela vai procurar na internet, ela vai repassar um WhatsApp para mim que vai mandar ela fazer a dieta da Lua, a dieta de Marte, a dieta do jejum intermitente. Existe essa atrocidade de ficar sem comer um dia inteiro. Se tiver porfirina, tu vai fazer crise. Não se faz esse tipo de coisa. Aliás, a perda de peso também é uma grande estupidez, tá? Porque o nosso organismo, quando ele perde peso muito depressa, isso acontece com os animais da natureza também, interpreta que você ficou exposto a uma situação que você não tem acesso ao alimento. Você correu o risco de morrer de fome. Então, quando você tem acesso ao alimento de novo, você repõe o peso que você perdeu e trata de fazer uma reservinha. Vai que acontece de novo. Isso acontece de verdade no organismo. Então, não se perde peso rápido. É a melhor coisa que tem para você ganhar de volta e ganhar mais ainda. Não faça isso. O negócio é perder devagarzinho. Mas o mulherio, 4/5 dos pacientes em crise, lembram? Vai lá e faz a dieta maluca. Aí no dia da dieta maluca ela está com a tremenda hipoglicemia e faz uma baita da dor de cabeça, ela vai tomando Valgena, começa a juntar. Aí está na fase do ciclo que não devia, pimba, hospital. Então jejum é interpretado como agressão. Infecção é a mesma coisa, os micróbios estão te atacando. Então estimula essa produção de M, aumenta a chance do cara fazer crise aguda. Nós já vimos pacientes internados em hospital que começavam a controlar e de repente pega uma infecção, aí dá outra piorada, porque a infecção estimula a produção do M. Estimulando a produção, você acumula os intermediários, o ALI-PBG mais rápido e pum, piora a toxicidade e aí temos crise. Até aí alguma dúvida? Então, olha aqui os remédios, ó. A lista da Brapa é bem legal, tá? Só que ela não pode ser a tua única base, porque ela é uma das listas. Foi alguém que compilou na literatura os relatos todos e fez a lista. Mas isso teria que ser atualizado com frequência. Algumas dessas internacionais são bancos de dados internacionais que são atualizados com frequência. E tem link para você ver isso, a coisa toda. Bom, até aí está claro, então, por que nem todo mundo tem crise, né? Aí, o tratamento, o que você faz? Tem porfiria, já teve uma crise, saiu do hospital e tal. Para prevenir que tenha outra. Ou até a família. Lembra aquilo que a gente falou aqui agora há pouco da genotipagem? Ok, você fez a genotipagem e sabe que tem a mutação, é isso aqui que você vai fazer.
Você já teve uma crise, sabe que tem, é isso aqui que você vai fazer. Você tem um parente próximo que tem porfiria, você não fez a genotipagem, mas eu aconselho que você faça isso aqui também. O screening familiar é útil para identificar? Eu já tinha dado spoiler, essa é a minha posição a respeito de fazer exame genético. Porque tem uma outra coisa muito complicadora também no exame genético. Vocês vão pegar médicos que conhecem pouco porfiria e eles não sabem a diferença entre diagnóstico de porfiria ou diagnóstico de crise aguda de porfiria. São duas coisas completamente diferentes. A pessoa chega no hospital com dor abdominal, o cara está achando que é uma crise. Vou fazer o DNA, vou fazer genotipagem. Não serve para nada. Porque se a genotipagem der positiva, significa que ele tem o gene para porfiria. Mas não quer dizer que aquela dor de barriga é uma crise de porfiria, porque quem tem porfiria também pode ter apendicite. Então, genotipagem não diagnostica crise. O que diagnostica crise é ALA e PBG, que são eles que estão aumentados quando a pessoa está em crise. Você fez ALA e PBG, deu alto, é uma crise de porfiria. Não fiz a genotipagem, não sei qual das 4 agudas é, mas é uma porfiria aguda. E não faz muita diferença saber qual das 4, porque o tratamento é igual. Então é importante identificar a crise. E tem muita gente que quer fazer genotipagem para diagnosticar a crise. Não presta para nada, tá? Os pacientes que sabem que tem porfiria, conhecer e evitar os fatores de risco. Evitar o jejum, evitar todos aqueles remédios que são porfirinogênicos e na dúvida não use, né? E se garantir em usar só os que não são. Evitar o jejum, tá? Isso é super importante. Não fazer a dieta maluca de ficar 2 dias sem comer para perder peso, botar o biquíni para a praia. Isto não faz sentido, principalmente para quem tem porfiria. Ter alguma forma de identificação que facilite se um dia você precisar de um atendimento médico. Você nunca deixar de avisar o profissional de saúde, mesmo que você foi lá para pedir um creme para espinha aqui no rosto, mas avisa que você tem porfiria. Tá? Tem o bracelete, não tem? Alguém tem um para mostrar? Aquela pulseirinha que tem o QR Code, ela é melhor do que vocês imaginam. Eu tenho uma e até experimentei para ficar com ela assim, uns 3 meses, não incomoda em absolutamente nada. Tá? Para ver se aquilo não seria um incômodo, etc. Usei e fui ver se o software funcionava e descobri que tinha um defeito. A primeira era curva, aí eu tinha que esticar ela, senão o celular não lia, aí eles passaram a fazê-la mais firmezinha ali, né? E quando você aciona o QR Code é legal, porque se você entrar naquele acesso, eu aconselho todo mundo a preencher essas informações. Tá? E se possível, outras condições médicas que tenham também, não é só para porfiria. E dizer, não pode, sou alérgico a iodo, por exemplo, bota. Isso é super útil. Você leva uma trouxada na rua distraído, fica desacordado e levado para o hospital, o médico mete o QR Code ali, pô, vai evitar um monte de complicação. Você pode botar a tua ficha médica ali. Aquilo é muito bacana, eu vou manter o meu. Porque não tenho porfiria, mas posso ter outras coisas que eu tenho que avisar, né? Então aquilo é um negócio muito legal. E informar todo profissional de saúde que você vai a respeito da sua condição e as coisas que você não pode submeter. Você quer ver uma outra coisa de você avisar? O camarada às vezes tem lá uma queimação no estômago, né? Ou tem uma alteração de ritmo intestinal, às vezes o médico vai e pede para fazer uma colonoscopia, é comum, um exame comum, endoscopia. Aí o psicopata do radiologista diz, você tem que ficar sem comer 24 horas, tomar 8 comprimidos de Dulcolax. Cara, se você tomar a dose que o radiologista manda tomar, você vai ter a maior cólica da tua vida. Eu não deixo. Todo paciente meu que pediu, ou parente, aí o cara pediu, não vai usar nada disso, vai tomar um. E depois, na véspera, na hora de ir para fazer o exame, eu uso a duchinha higiênica do banheiro e faço uma lavagem. Não entra nessa maluquice. Os caras têm uns preparos que eles querem matar o paciente antes do médico fazer o diagnóstico. Né? E é um exagero que não tem tamanho.
É um exagero, parece que, não sei o que eles querem fazer com o cara, que eles esvaziar ele inteiro. O Dulcolax, se você toma um troço daquele, que é o bisacodil, ele começa a agir na boca do estômago. Ele pega assim da boca do estômago, espreme o intestino até o final. E o que é pior, com cólica. Aí você tem aquela baita cólica, vai parar no hospital, o negócio é crise de porfiria. Olha que problema. Então, primeiro saber se você pode tomar aquele negócio, e segundo, não faça jejum. Mas aí, mas vai ter que operar. E o cirurgião, o anestesista, realmente é necessário o jejum, porque tem o risco, às vezes, de vômito durante a cirurgia, anestesiado e aspirar. Mas você avisa que tem porfiria. Você vai ficar em jejum, então você interna na véspera e deixa um sorinho glicosado na veia, tá? Mas não entra numa de aceitar o jejum. O médico fala dieta zero, né? Na papeleta da prescrição da enfermagem, dieta zero. E não prescreve o soro. Soro glicosado, gente. Glicosinha hipertônica de vez em quando, né? Calcula uma dosezinha bonitinha, não deixa isso acontecer, tá? É bom que as enfermeiras conheçam a porfiria também, que ela fala, doutor, esse cara aí não pode ficar em jejum, não. Ele tem porfiria. Quanto mais difundir a informação, melhor. Até aqui, tudo bem? Então aqui, como é que funciona o tal do panematim? Que a gente fala da Recordate. O panematim, ele é a hemina. Ele é uma molécula química igualzinha ao M, que é o que o corpo quer fabricar, certo? Se isso aqui está andando muito rápido e acumula e intoxica a pessoa, se eu der a hemina para o paciente, o que vai acontecer no corpo? Esse cara aqui vai ver que a caixinha está cheia e vai dizer para esse cara aqui, ó, chega, deu, já é suficiente, essa coisa para. Na hora que para, o que acontece? Para de acumular isso aqui. E o organismo vai eliminando isso vai diminuindo e o neurônio vai comemorar feliz da vida que parou de ser envenenado. Agora, se você demora muito a fazer isso, aí não adianta nada. Então, por isso que a gente insiste tanto na informação, tanto para os médicos quanto para os pacientes. Por que eu estou falando isso para vocês que são pacientes? Vocês não vão pegar um paciente da emergência com crise de porfiria. A família é muito importante nisso. Lembra da Jaqueline, que está instalada na minha goela até hoje? Uma menina na Bahia, uma menina de 15 anos. Ela ficou internada dentro de uma UTI durante um mês. Tá? Já estava no tubo, no respirador, mais de 30 dias, até que alguém se lembrou de falar para os médicos, ela tem caso de porfiria na família. Aí a ficha dos médicos caiu, ela já estava um mês na UTI, com o alho e o PBG comendo os neurônios da menina. E o que aconteceu? Aí vai ter que fazer o exame. Aonde que faz? Alho e PBG, isso já tem mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos. O panematim ainda não, já tinha sido registrado no Brasil, mas precisava de um papel luxo lá do funcionário público da Anvisa para poder botar na prateleira. E essa brincadeira atrasou quase que mais um mês. Ela finalmente tomou o remédio. Tomou o panematim, parou isso aqui, parou de acumular, parou de intoxicar, mas ela já estava 2 meses numa UTI. Já tinham desmamado do respirador, iam tirar o tubo e mandar para a enfermaria. E na manhã seguinte, a mãe dela me mandou um zap dizendo que a menina tinha morrido. Por quê? Porque ela ficou 60 dias com um tubo na goela na UTI, e isso eu fui intensivista, faz sangramento do estômago. E ela fez uma hemorragia digestiva que já não tinha mais nada a ver com o raio da porfiria e morreu, uma garota de antes de 16 anos. Por quê? Agora, por que demoraram tanto para dizer para os médicos que tinha porfiria na família? Então é por isso que a gente enche muito o saco com palestra para tudo que é lado, a gente conversa com todo mundo, a gente divulga ao máximo, porque a informação é tudo. Não se esqueçam que porfiria é uma doença rara. A maioria dos médicos não conhece, a maioria das pessoas não conhece. Quem conhece, quem sabe que isso existe, sabe como que a doença se manifesta e o que ela faz, qualquer pessoa, não precisa ser médico, pode ser profissional de saúde, enfermagem, pode ser parente, pode ser familiar, qualquer pessoa, vizinho,
Se você conhece, sabe que tem alguém, avisa. Diz, olha, tem uma doença chamada porfiria, papai, tem que tratar correndo, tem que diagnosticar logo. Avisa, porque isso pode salvar uma vida. Então, por isso que a gente fala isso para todo mundo, não é só para os médicos. Nesse caso, que eu acabei de contar, alguém na família sabia que tinha tido um caso na família? Por que levaram um mês para falar isso para o médico da UTI, que eles não sabiam o que ela tinha? Fala sério, né? Então, informação, gente, é hiper importante. E o tratamento de uma crise, isso aqui é uma coisinha que eu gostaria até de compartilhar com vocês. Isso aqui é a química. Isso aqui é uma porfirina. Porfirina é um anel assim, com 4 anéisinhos, tendo nitrogênio. Quem tem alguma noção de química orgânica, talvez pegue isso aqui. Porfirina, se você colocar um ferro aqui no meio, você faz um M, que serve para fazer hemoglobina, que é vermelho. Se aqui no meio você colocar um magnésio e outras proteínas em volta, você cria uma molécula chamada clorofila, que é o que dá a cor verde nas plantas, e sem isso nós não teremos vida no planeta. Então, por isso, tem muita gente que diz que as porfirinas são os pigmentos da vida. Poético, né? Bacana, mas é. O vermelhinho é o nosso sangue, e o verdinho são as plantas. Então, é muito legal. Então, o M é uma porfirina que tem ferro no meio. É o M do nosso corpo. Se vocês forem olhar quimicamente, aqui esse slide de novo saiu do lugar, e por azar tinha uma tarja vermelha embaixo, o que bagunçou bastante. É que tem um recadinho muito rápido que eu queria esclarecer para vocês. Essas duas moléculas aqui, a hematina e a imina, são quase iguais ao M, tá vendo? Por isso que a gente engana o corpo quando dá o pan-hematin, porque a gente dá imina. E ele quimicamente é igualzinho, a única diferença é que ele tem um clorinho grudado aqui no meio, mas o resto é tudo igual. E no corpo funciona igual. E simplesmente quando você dá isso, você está dando para o corpo um recado de que, olha, você já tem isso suficiente, pode parar de fabricar esse trem. Só que antigamente, a hematina, a diferença da hematina é que ela tem um OH aqui e a imina tem um cloro. E o M não tem nada, é só o ferro mesmo. A diferença é uma diferença, um átomozinho numa molécula que continua sendo igual. O problema é que antigamente, isso e isso aqui, todo mundo chamava de hematina e botava tudo no mesmo saco. E coisa de uns 10 anos para cá, a Associação de Química Internacional, a ficha deles caiu. Eu falei, gente, essa é igual, só que é diferente, né? Porque aqui é OH, aqui é cloro. Então, peraí, vamos chamar esse de hematina e esse aqui nós vamos chamar de imina. Só que você pega as publicações antigas, isso começou em 1978, você vai ver muito livro de medicina, muito estudo publicado, falando que o tratamento das crises agudas de porfiria é hematina. E os caras continuaram chamando a imina de hematina até hoje. O problema é que na bula está escrito emina. Aí o médico vai ver o artigo científico, vai olhar no livro, o tratamento é com hematina. Mas esse tal de pan-hematin é emina. Não é a mesma coisa, você tem que explicar, não, é que antigamente chamavam a emina de hematina, depois descobriram que eram duas coisas diferentes e deram dois nomes diferentes. Então é bom dar esse aviso, que eu vejo muita gente falando em hematina, mas o certo é emina. E pode às vezes cair na cabeça, imagina que o farmacêutico do hospital que vai autorizar a compra do pan-hematin para o paciente em crise. E o médico diz, o paciente tem que tomar hematina, está aqui o estudo. Ele manda comprar pan-hematin, emina. Mas não é isso aqui, não é hematina, que está dizendo que é emina. Olha a confusão. Então é interessante as pessoas saberem que hematina e emina é a mesma porcaria, que antigamente a emina também era chamada de hematina e por isso tem essas publicações. Teve essa dúvida nossa interna dentro da empresa e eu resolvi esclarecer. Aqui é o pan-hematin, que é o medicamento que se usa, mas isso eu acho que não teria muito interesse em entrar nisso, que ninguém aqui vai aplicar, comprar e utilizar. O número de dias depende da gravidade, a dose normalmente dá 1 frasco por dia, porque ele é por grama por quilo, 1 miligrama por quilo. Aí se você fizer a conta, a maioria do peso médio das pessoas dá 1 frasco inteiro.
1 a 4, os médicos às vezes ficam na dúvida disso aqui, é porque quando o remédio foi registrado nos Estados Unidos, foi semana passada, sabe, 1984 que isso foi registrado lá. E ninguém nunca atualizou essa bula. E os estudos que tinham eram experiências que estavam fazendo, então teve gente que usou 1, teve gente que usou 3. O certo é 4 ou mais. O Charles manda dar um frasco inteiro por dia, desde que não passe de 6 miligramas por quilo por dia. Ok? Ok. Doutor, Diga. a maioria dos pacientes, a dúvida deles é a infusão tem coisa de 10 a 15 minutos. Às vezes Não, a infusão é não mais rápido do que meia hora e não mais demorada do que 1 hora. Isso não é marcado no relógio, pelo amor de Deus. Não quer dizer que você começa a infusão, aí quando completa 59 minutos, 59 segundos, 60, virou abóbora o frasco. Não, isso não acontece. Não é assim, ele não estraga tão rápido, ele não degrada tão rápido. Ah, é sensível à luz? É, mas ele está em vidro. Segundo, ele tem um equipo correndo. Terceiro, você está fazendo a infusão dentro de um hospital. Você não está fazendo na grama, debaixo do sol, ao ar livre, na praia. Então, não dá para degradar significativamente o medicamento com 1 hora colocado. Por isso que não precisa botar o sorinho de luto lá do Unipride, não precisa de nada disso. Oi? É o próprio frasco, ele espeta nele mesmo. A história da agulhinha é outra, tá? Isso é entre nós. E outra, por que a gente recomenda não fazer mais rápido do que meia hora? Porque isso é um medicamento, isso contém uma proteína. Proteína tem uma característica osmótica, uma osmolaridade alta. Quando você injeta aquilo na veia, se você faz um bolo muito grande, ele desidrata a parede da veia, irrita a veia e dá o que a gente chama de flebite, dá uma inflamação por dentro da veia. Para evitar flebite, você usa um vaso grande, não vai botar veinha fininha, e infunde devagar o suficiente para a infusão levar pelo menos meia hora. Não precisa ser com bomba de confusão necessariamente. Não precisa. Você calcula o volume que tem aqui, 50 ml. Eu vou colocar 50 ml, eu quero que ele corra em 45 minutos. Por exemplo, eu vou colocar, 60 ml hora. Pronto. Se eu botar na bomba, então eu boto na gota, todo mundo sabe fazer, toda enfermeira sabe fazer conta com gota, toda. Não conheço uma que não saiba. Então, não tem necessidade absoluta de usar bomba de confusão, não. Mesmo porque, às vezes, até por conta de fazer vácuo no frasco, que é de vidro, às vezes a bomba começa a ratear. Né? E você não consegue arrumar dá aquela porradinha, né? Não dá para dar. E tem que usar filtro. Por que tem que usar filtro? Porque isso é um pó, parece um pó de Nescafé. Quando você bota a água e agita, ele fica meio que cor de café. E se tiver algum pozinho que não desmanchou direito, você não vê. E se vai um grumozinho desse direto para dentro da veia, tem mais chance de irritar a veia da flebite. Então, usa um filtro com esse tamanho. Agora, esse número aqui do filtro é o tamanho do buraquinho do filtro do microscópio, tá? Então, se um filtro de 0,45 micra serve, né? Se você usar um de 0,22, que é mais fininho também, pode. Não tem problema nenhum. O que não pode usar um filtro maior. E a maioria dos hospitais não costuma ter 0,45, mas costuma ter de 0,20 ou de 0,22. E se não achar de jeito nenhum e tiver em desespero, fala com a Ju, com a nossa enfermeira, que ela arruma um jeito de mandar o filtro para vocês. Ok? Eu acho que fechamos. Pelo menos queremos falar de doença. Onde a gente está fazendo uma ação dentro do Estado do Ceará, que se chama Desbravando as Conferidas. Então, a gente, para fazer essa ação, a gente contou primeiro com a presença de vocês, para a gente é muito importante. Meu Arte aqui de novo, ver a Bárbara, né? A Magnilze. E ver também você que veio tão longe, né, para somar com a gente nessa família de conferidas. O Felipe. E também a nossa ídola. A pessoa que já esteve em tosse, meu Deus. só come sempre a gente nas horas mais difíceis.
que é a Dona Ieda, que como ela mora assim um pouquinho de distante da gente, fica mais difícil, mas ela está sempre no coração. E agradecer, né, o doutor Carlos, que veio aqui também de longe, né, ele vem de Florianópolis para dar essa aula tão boa, para tirar tantas dúvidas da gente. A gente convida mais uma vez, quando a gente precisar, que ele venha novamente. Sim, é fazer excelente, parte né? dessa família. É. E aí eu passo a palavra para a Dona Ieda para abrilhantar cada vez mais esse evento. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, especialmente para você que organizou tudo, né? Que já é uma parceria de longa data, né? Em 2012 nós estivemos aqui, já com o Átila, com a Magnews e mais algumas pessoas. Hoje a gente já tem outras pessoas. Hoje o Átila já trouxe o filhinho, né? Então realmente é uma alegria para a gente ver que essas pessoas estão aqui junto, né? Com a gente, estão vivendo sua vida e que a gente está cumprindo a nossa missão, né? E agradecer também vocês, todos os pacientes que estão aqui, né? Porque às vezes não é fácil de vir. O Dr. Ruchot, que é super didático, explicativo, né? A Juliana, que é a nossa enfermeira porfiria, nós temos 2 enfermeiras porfiria agora para nos ajudar, né? Com os pacientes. Especialmente ali o Felipe, que tem a porfiria mais rara, né? Que é a porfiria eritropoética congênita. Ele também é de Curitiba. E ele veio de Curitiba para o evento, para o encontro de pacientes, para conhecer vocês, né? E também é uma figura importantíssima, porque ele, apesar da porfiria dele ser tão rara, ele não poder estar assim exposto ao sol e tudo, ele não deixa de viver. Ele trabalha durante o dia, à noite ele faz esporte, ele nada, ele faz corrida, né? Felipe viaja, né? E é vida que segue. Isso aí é um exemplo muito grande para todos. Eu vou comentar um pouquinho sobre as doenças. Dr. Ruchot já me facilitou bastante, né, a minha apresentação, além da didática dele. Ele apresentou o mecanismo, né, do trabalho para a formação do M. Ele comentou os tipos de porfiria, os sintomas, né, a questão dos testes, né, que existe tanta dificuldade aí, vários diagnósticos não adequados, né, e em consequência disso, os tratamentos também não são adequados. Então, se a pessoa tiver com sintoma e o porfobilinogênio e o ácido delta-aminolevulínico estiverem normais, aquilo que a pessoa está sentindo não é da porfiria, né? Tem que ver, porque pode ser alguma outra coisa muito importante também que vai estar deixando de ser tratada, né? Se for confundida com porfiria. Vamos ver. Que o Dr. Ruchot ele falou da prevenção, né? E se alguém ainda tiver alguma dúvida depois sobre isso tudo, pode perguntar. Eu só não vou falar de novo para não ser repetitiva. No entanto, algumas pequenas coisinhas eu vou comentar. Por exemplo, foi falado da dieta, né? Então, o que é a dieta? Muita gente pergunta: o que eu posso comer? Eu não posso comer embutido, eu não posso comer repolho. Não é assim, gente. Não tem nada em artigo científico, nada comprovado que uma crise de porfiria foi provocada por algum alimento. Ninguém vai comer um caminhão de repolho, né? Que vai juntar tanto produto químico que o repolho contém, que vai ser suficiente para provocar uma crise. Ou mesmo, eu não posso comer churrasco. Meu Deus, pode comer churrasco, né? A questão está toda sempre na medida.
Você não pode exagerar nas coisas. Mas se você fizer a coisa dentro da normalidade, não vai fazer mal. Outra coisa também que está dentro da medida é a questão dos carboidratos, né? A gente precisa do carboidrato, precisa do açúcar, mas também demais. Se a pessoa pensa, eu vou comer bastante açúcar, vou comer bastante carboidrato para evitar uma crise de porfiria, isso aí não funciona assim. Vai prejudicar a pessoa, porque depois ela não vai poder fazer dieta restringindo carboidratos suficientemente para emagrecer. Esse é um problema de todos, inclusive o meu na atualidade, porque eu sempre comia normalmente, até meus 50, 60 anos eu era magrinha, eu fazia exercício, eu gostava bastante de caminhar, mas com o passar do tempo, o problema nos joelhos, etc., não posso mais caminhar, né? Que aquilo que eu caminhava com exercício, eu consumia, né? Então eu gastava aquela energia, aquele carboidrato. As pessoas perguntam para a gente, mas quanto que eu tenho que comer de carboidrato? Né? O que eu tenho que comer? O que eu posso? Isso aí depende da pessoa. Depende, tipo assim, do físico dela, das atividades dela, né? Então a pessoa tem que ingerir aquilo que ela consome, né? Eu sou um exemplo, eu estou ingerindo mais do que eu estou consumindo, porque eu não estou fazendo exercício, né? Aí vai se acumulando. Então, o principal é isso, é a medida, né? Você não pode nem de menos, nem de mais. Assim como o jejum, aquele jejum de 24 horas, Deus o livre, né? Agora, assim, tem gente, isso aí eu falo porque me perguntam, né? Tem gente que levanta à noite para comer, porque não pode, tenho porfiria, não posso passar mais de 3 horas sem comer. Não é assim. Esse jejum da noite, né? Quando você está dormindo, é uma coisa normal, que é até saudável, né? Então, nada de exagero, por favor, né? Agora, é o que o doutor Ruchot disse, é só reforçar. Vai fazer um teste, procure agendar para o mais cedo possível e não esquece de pedir um sorinho glicosado, né? Para fazer a compensação. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, que eu poderia comentar. Não precisa. A maioria dos exames precisa de hemogramas, pois mas nenhum deles precisa. O que precisa basicamente é glicose, nem hemoglobina glicosilada precisa. O colesterol não interfere, o triglicerídeo é que interfere. Agora, eles pedem e se a gente vai lá na hora. E aí a coisa complica, né? Dos testes genéticos, né, que é uma coisa muito importante, mas é aquele fato que o Dr. Ruchot comentou, quando começou a haver essa facilidade, esse programa de fazer teste genético gratuito, aí o que tem acontecido também? A pessoa faz lá o teste genético, ele dá que a pessoa tem a mutação genética para porfiria aguda, né? E aí a pessoa se sente mal por qualquer motivo e vai no hospital com o teste genético e quer ser tratada que está em crise de porfiria. Não é o teste genético que vai comprovar que você está na crise naquele momento. É o porfobrinogênio. O teste genético só mostra que você tem um. Exatamente. Mas não diz a velocidade que a esteira está andando. Então, entre 90% e 95% das pessoas que têm a mutação genética nunca vão ter uma crise na vida, né? E as pessoas às vezes não entendem, porque a genética é difícil mesmo, nem eu entendo.
Então, as coisas que eu não sei, eu tenho perguntado para os nossos geneticistas, para o Dr. Ruchot, que apesar de não ser geneticista, ele entende também, né? Porque a gente precisa entender. Então, não é o teste genético que você vai chegar lá e exigir do médico que ele te dê o tratamento de porfiria, né? Para você saber que você está em crise, você tem que fazer o PBG. Se o PBG estiver normal, os sintomas que você está sentindo não são. E quanto à questão de fazer ou não fazer, é uma questão da pessoa. Muitas pessoas acham importante, né, para fazer o aconselhamento genético, né, que na verdade é esse fundamento principal, né, o aconselhamento genético. Mas a gente gosta de esclarecer essas dúvidas que acontecem. E então, tipo, nas porfirias agudas, além de ser os tipos de porfiria aguda, que tem a porfiria aguda intermitente, a porfiria variegata, a porfiria hereditária, a porfiria ALA-D, tem também uns grupos de porfiria, que atualmente estão sendo classificados assim. Grupo A, Dr. Ruchot até já falou disso também. Grupo A, aquele paciente que mesmo tendo sido diagnosticado tardiamente, foi diagnosticado assertivamente, né, recebeu o tratamento e se recuperou e nunca mais teve crise grave. Às vezes algum sintoma, alguma coisa, mas nunca mais teve, né? Eu sou desse grupo A, graças a Deus. A minha filha, que tem a mesma mutação que eu, já pertence a um outro grupo, que eu vou falar em seguida. O grupo A. O grupo B são aquelas pessoas que têm mais de uma crise durante a vida. Seja uma, duas, três, quatro, cinco, mas assim, espaçadamente, né? Aconteceu um fator desencadeador e ela tem. Esse terceiro grupo, que eu falei que a minha filha pertence, que é um grupo que merece bastante atenção, que são aquelas pessoas que têm crises recidivas, crises assim, mensalmente, ou, digamos, eles consideram até que tem mais que 4 durante um ano, né? Que se tornam crônicas, né? Aí é lógico que o paciente acaba ficando mais vulnerável que os outros, né? E tem também um outro grupo de pacientes que são aqueles excretores crônicos, que o Dr. Ruchot também falou, porque o que acontece? O porfobirinogênio, ele pode estar aumentado, né, durante uma crise e baixar totalmente. Ou ele pode se manter por vários tempo num nível. Por isso que a gente diz que é importante esse acompanhamento, quantificação do PBG, que aí você estabelece qual que é o teu nível normal. Teu nível normal pode ser de 10, de 15, de 20, de 30 ou até de mais. Aí o que você faz? A pessoa vai fazer, fica um tempo lá, de repente vai fazer um teste de porfobirinogênio, ele está alto. Aí a pessoa não está com sintoma nenhum de porfiria, mas está com o PBG lá em cima. Aí ela está em crise ou não? Aí ela já fica apavorada. Meu Deus do céu, estou em crise, tem que tomar emina, tem que fazer isso. Não é assim, né? Se a pessoa tiver com o PBG alto e o ALA, não tiver com sintoma, é um excretor crônico. Por isso que é importante essa medida do PBG durante um certo período para você estabelecer. Aí você já sabe que a tua medida é aquela, né? Se começar a passar, aí você também já vai saber, mas também não é preciso fazer toda semana, todo mês. Você faz, primeiro durante a crise você faz mais seguido, depois vai espaçando, e depois, quando você sente que tem alguma manifestação, que vem a dúvida de estou em crise ou não, ou então pelo menos uma vez por ano,
né? Para controle. Isso são coisas assim que mais as pessoas perguntam, questionam. Por isso que eu tenho um monte de coisa que eu poderia falar, né? E que vocês podem perguntar em seguida. Mas isso aqui são algumas coisas assim que tem tido mais questionamento. E hoje, já que o Felipe está aqui, né? Que veio de lá tão longe, eu vou falar um pouquinho sobre as cutâneas, né? Que as cutâneas, elas vão ser o fator precipitante, quer dizer, a prevenção principal para eles é se esconder do sol, né? Porque o sol é que causa todo aquele mecanismo na pele, que a pele vai reagir. Tem alguns casos que vai formar bolhas, essas bolhas podem, tipo, infeccionar. A do Felipe é a mais rara, né? Que daí infecciona. Também tem várias outras coisas que podem acontecer, como ele estava contando, a gente já sabia, mas eu acho que ele tem passado por tudo isso, né? Problema nos olhos, né? Que aí ele foi no médico, o médico começou a achar que era conjuntivite, fazer raspagem no olho dele, que até quase acabou piorando a situação, né? Então, tudo isso é pela falta de conhecimento. E ele é uma pessoa fantástica, porque ele está aqui, né? Está vivendo a vida dele e seguindo em frente. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Ah, você é tímido. Ó, eu também sou tímida, mas a gente às vezes se obriga a deixar passar a timidez. Também não é obrigado, só se você quiser, Felipe, tá? E daí vem aquelas dúvidas para todos nós. As pessoas perguntam, o que eu tenho? O que eu vou fazer? Como é que vai ser da minha vida? Eu vou viver quantos anos? Né? Vou morrer? Vou poder trabalhar? Eu posso casar? Eu posso ter filho? Que perguntaram no último, posso fazer sexo? Etc, etc. É uma infinidade de perguntas que surgem, de questionamentos. Você pode fazer tudo, gente. Só você não, tipo assim, não ultrapassar os limites das coisas que podem provocar uma crise. Então, basicamente, você tem que conhecer a tua doença, né? Tem que saber o que fazer para se prevenir e seguir em frente a tua vida. Então, eu só estou repetindo para vocês, reforçando aquilo tudo que o Dr. Rouchot já tão didaticamente explicou para nós, né? Felipe, se você quiser fazer algum comentário, que você contou que quando você era criança você teimava e ia brincar no sol, né? E daí já saíam as bolhas, as coisas, mas como você foi crescendo, você foi vendo que aquilo só te prejudicava, né? E aí passou a se cuidar. E também, se algum de vocês daí quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Certo? Muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos nos encontrar ainda muitas vezes, né?